Olá, queridos, graça e paz! Tudo bem com vocês? Aqui é o Pastor Anderson e nós estamos dando início à nossa série de estudos aqui da nossa Escola de Prosperidade Bíblica. Amém? Antes da gente começar no vídeo propriamente dito, na aula propriamente dita, nós vamos... só gostaria de lembrá-los e pedir a você que fizesse a gentileza de curtir os nossos vídeos, comentar os nossos vídeos, compartilhar os nossos vídeos e também se inscrever no nosso canal se caso você não for inscrito ainda. Amém? Conto com você para isso. Irmãos, nós estamos iniciando hoje, hoje terça-feira, dia 21, nós estamos iniciando uma série de estudos hoje. Nós acabamos uma série de estudos falando com o tema Conhecendo a Deus, e agora nós vamos começar uma nova série com o tema Conhecendo o Homem. Amém? Então eu quero falar sobre a nossa origem, sobre a criação do homem, falar sobre a queda do homem, falar sobre a redenção em Cristo Jesus e a nova criatura. Esses serão os temas que nós vamos tratar durante todas as aulas dessa série de estudos, tá? Conhecendo o Homem. E para nós começarmos a falar sobre isso, eu gostaria de ler Gênesis capítulo 5, versículo 1 e 2. Gênesis 5, 1 e 2 diz assim: Este é o livro das gerações de Adão, no dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez, homem e mulher os criou e os abençoou, e chamou o seu nome Adão no dia em que foram criados. Primeira coisa que nós precisamos entender, amados, que a criação de Deus, quando ele fala do homem, quando a criação é feita, quando Deus cria o homem, ele cria o homem de uma forma diferente de todo o resto da criação. Então você vai pegar lá Gênesis 1, você vai lendo Gênesis 1 e você vai observando a criação e disse Deus haja luz. Tudo ele vai criando através da palavra, ele vai declarando a palavra e ele vai criando. Quando ele decide criar o homem, a Bíblia diz que da terra ele forma o boneco, bonequinho de barro, sopra nas narinas do homem e a junção do bonequinho de barro com aquilo que é da terra, com aquilo que é do céu, que é o sopro de Deus na vida do homem, isso forma então a alma do homem, Então Deus nos criou a partir dele, a cópia era ele, o modelo era ele, E ele nos criou. E mais uma coisa interessante aqui nessa passagem que vale a pena ressaltar é que ele nos criou e criou o homem e a mulher e os chamou Adão. Então tanto o homem como mulher eram chamados por Deus de Adão. Isso nos traz uma mensagem a respeito do casamento, Casamento, quando um homem e uma mulher se casam, eles passam a ser um só. Amém? Então, essa foi a criação de Deus. A forma que Deus criou o homem, a sua semelhança, a sua origem, a sua semelhança, imagem e semelhança. Amém? E isso tudo mostra, queridos, o porquê que Deus também criou o homem. Existiam alguns propósitos na criação do homem e é sobre isso que nós queremos fazer, que eu quero falar aqui no próximo item. A nossa origem é Deus. Deus nos criou a partir dele. Olha o que diz Efésios capítulo 1, versículo 4. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então, Deus nos criou a partir dele, ele nos tirou dele, a nossa origem é ele. Não é só o que deu vida ao bonequinho, foi aquilo que saiu da boca de Deus, o sopro que entrou pelas narinas do homem, isso foi o que deu vida ao homem. Então, toda a nossa essência, toda a nossa origem, tudo aquilo que veio sobre nós,
veio com esse sopro de Deus em nossas vidas. Amém? E Ele nos criou para quê? Somos a sua origem para quê? Para sermos santos. Primeira coisa que o versículo fala, a nossa origem é de ser santo, para sermos santos, irrepreensíveis. Uma pessoa, ela pode até estar em pecado, mas se você for observar à luz desse versículo, a pessoa não é um pecador, porque aquilo que ela é revela a sua origem. Amém? O alemão, ele é de origem alemã, né? Então nós somos de origem de Deus. Nós saímos de Deus. Ele nos fez a sua imagem e semelhança. Então nós somos santos como Ele é santo, né? Não é à toa que existem muitos versículos nas Escrituras, né? Tanto no Novo como no Velho Testamento, o Senhor dizendo: sejais santo como eu sou santo, sejais santo como o seu Pai do céu é santo. Então, por quê? Porque essa é a nossa identidade, essa é a nossa origem, santidade. Amém? Deus nos criou, nós somos a origem de Deus para termos relacionamento com Ele. No Éden, todos os dias, o Senhor vinha na viração do dia para ter relacionamento com o homem. Irmãos, nós fomos criados por Deus, somos a origem de Deus, para que nós possamos ter relacionamento. Deus tem desejo de se relacionar contigo todos os dias. Não é só um relacionamento de oi, mas é um relacionamento mesmo, sabe? Você ouvir a voz dele. A Bíblia diz que no Éden o homem ouvia a voz do Senhor. Tanto é que depois que ele comete o pecado, nós vamos ver na próxima aula, quando ele comete o pecado, ele ouve o Senhor pelo jardim e ele fica com medo e se esconde. Então o homem ouvia a voz do Senhor, o homem conversava com o Senhor, o homem tinha diálogo com o Senhor, o homem se relacionava com o Senhor. Então nós fomos criados para nos relacionar com Deus. A sua origem é de relacionamento com Ele. Como que eu faço isso, pastor? Você faz isso mantendo uma vida devocional ao Senhor. Amém? Estabelecendo períodos de oração, períodos de adoração ao Senhor, de louvor ao Senhor, jejum. Tudo isso vai estabelecendo e vai construindo um relacionamento com o Senhor. Amém? Outro ponto aqui, ainda no nosso primeiro item daquilo que nós estamos estudando, é para servir ao Senhor. Então a nossa vida, a Bíblia fala que quando Deus criou o homem, o Senhor colocou o homem no Éden e deu um serviço para o homem. Qual era o serviço? Cuidar daquele lugar, dar nome aos animais. Deus deu um serviço. E quando nós servimos o Senhor, quando nós servimos a toda a criação, estamos servindo ao Senhor. Amém? Então a nossa origem é para liberar sobre nós santidade, relacionamento e serviço. Nós temos um compromisso, devemos ter um compromisso de servir ao Senhor. Amém? Segundo ponto sobre a criação do homem. Deus nos criou à sua imagem e semelhança. Gênesis 1, 26 ao 28 diz assim: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que se movem sobre a terra. Criou Deus o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, Deus os abençoou e Deus lhes disse: frutificai-vos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, domine, ele reforça isso de novo, domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Primeira coisa, queridos, Deus nos criou à sua imagem. Todas as características de Deus
estão em nós. Nós vamos ver isso no próximo ponto. Então nós somos a imagem e semelhança do Senhor. Tudo aquilo que há nele, há em nós. Amém? Segundo ponto, ele falou algo poderoso. Ele disse: domine sobre toda a criação. Domine sobre os peixes, domine sobre as aves, domine sobre os animais. Ou seja, domine sobre o mar, domine sobre os céus e domine sobre a terra. E se você for observar, você vai dizer para mim assim: pastor, mas isso já aconteceu. O homem conseguiu dominar sobre os céus, né? Hoje, sobre o mar. Hoje, os navios que são construídos navegam sobre mares, até os mares mais turbulentos já foram navegados. Os submarinos já desceram nas profundezas do mar, né? O homem, com toda a sua tecnologia, já mergulhou nas profundezas do mar. Então, de fato, o homem dominou sobre o mar. Amém? Sobre os céus. Não existe nenhum animal que voa que já não tenha sido capturado pelo homem. Não existe. Os céus é cortado hoje por aviões. Pessoas saltam de paraquedas. O homem dominou os céus. Você diz, não, mas a terra, o homem dominou a terra. Ele tem, se tiver uma montanha, ele consegue por ele mesmo mudar essa montanha de lugar. Ele vai lá com suas máquinas, leva o tempo que for, mas ele consegue trocar aquele lugar, aquela montanha de lugar. E isso é uma verdade. O homem dominou os céus e a terra. Porém, para cada verdade física, existe uma verdade espiritual. O domínio que existe no físico é o mesmo, precisa ter esse mesmo domínio sobre o espiritual. Quer ver, por exemplo, eu vou dizer para você, o homem dominou sobre os céus? Dominou. De fato, o homem dominou. De forma física, o homem dominou. Porém, existe uma verdade espiritual. Efésios capítulo 6 diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue, mas é contra as hostes espirituais da maldade, são demônios e tal. E eles estão aonde? Nas regiões celestiais. Ou seja, existe um domínio que precisa ser tomado nas regiões celestiais. Amém? Então, Deus deu esse domínio. Nós vamos ver na próxima aula que o grande problema foi que o homem perdeu sua visão espiritual quando seus olhos se abriram para a carne, né? Então ele acabou perdendo o domínio sobre essas coisas. Deus criou o homem para dominar em todas as esferas. Terceiro ponto aqui no nosso segundo item. Para frutificar. Você nasceu para dar fruto. Amém? E deixa eu te falar uma coisa. Toda árvore vai produzir frutos. Alguns serão bons e outros serão ruins. Então, nós nascemos para frutificar. Não é à toa que Deus sempre está nos comparando com árvores. Amém? Você vai estudar a Bíblia, você vai ver Deus falando muito sobre árvore e nos comparando com árvores. Então, você nasceu para dar fruto. E eu te pergunto, quais são os frutos que você está dando? Quais são os frutos que nós estamos dando? Quais são os frutos que nós estamos produzindo? Amém? Então Deus nos criou exatamente como Ele é. Deus nos criou para domínio sobre tudo. Sobre tudo. Se existem coisas que te dominam, sentimentos que te dominam, desejos que te dominam, coisas que te dominam, talvez você não esteja vivendo aquilo que você foi criado para viver. Amém? E para frutificar. Amém? Terceiro item e último, para nós encerrarmos essa aula, as características do Eterno estão em nós. 2 Timóteo 1,7, um dos versículos que mais tem falado ao meu coração nesses últimos tempos, diz assim: pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, amor
e equilíbrio. No meio desses dois precisa ter equilíbrio. Então, todas as características, todo o poder do Senhor está sobre nós, todo o amor do Senhor está sobre nós, mas nós só vamos conseguir ser plenos nesse poder e nesse amor quando nós usamos isso com equilíbrio. Amém? Então em você opera poder, em você opera amor, mas também opera equilíbrio, que são as características do eterno em nossas vidas. Amém? Muito bem. Irmão, vamos para a tarefa então? Já passei um pouquinho do horário. Vamos lá. Pegue um papel e caneta e escreva as suas práticas que você acredita que sejam dádivas da imagem e semelhança de Deus em sua vida. Depois escreva aquelas que você almeja alcançar, mas ainda não é uma realidade na sua vida. Leve essa lista para a sua oração e comece a colocar isso como meta. Então você vai pegar um papel com uma caneta e você vai escrever todas as suas práticas que você acredita que foram dádivas de Deus na sua vida. Que você já faz isso. Depois você vai pegar e escrever uma nova série de características ali que você um dia almeja alcançar. Depois você vai pegar isso, vai levar para a sua oração e você vai pedir para que Deus conceda isso na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Queridos, é isso aí. Deus abençoe sua vida. Até amanhã, na próxima aula que vamos falar sobre queda. Tá bom? Deus abençoe.